Olá a todos, me chamo Lucas Garcia Martins e vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Distribuição e uso de hábitat por quatro espécies de tartarugas marinhas nos estados do Pará e Maranhão. As tartarugas marinhas são répteis marinhos que fazem parte da ordem Testudines e subordem Cryptodira, sendo sete espécies conhecidas no mundo e cinco espécies ocupando a costa brasileira e a costa norte, sendo elas descritas a tartaruga de couro, Dermocheles coriacea, tartaruga verde, Quilonia midas, tartaruga de pente, Eretimocheles imbricata, a tartaruga cabeçuda, Carita careta e tartaruga oliva, Lepidochelys olivácea. Esses animais ocupam toda a costa brasileira, mas existe um destaque no que tange esse trabalho, a costa norte, que traz uma série de efeitos oceanográficos que tornam esse ambiente muito singular em relação a outros ambientes marinhos do mundo, como, por exemplo, o efeito da retroflexão e a formação de vórtices anticiclônicos que atuam num diferente espalhamento da produtividade primária da região, como podemos observar aqui nesse mapa dinâmico, a dispersão da clorofila sendo influenciada pela circulação oceânica, um grande mosaico de ecossistemas submarinos que compõe desde fundos de recife, carbonatos, briólitos e rodólitos, fundos de areia e fundos inconsolidados. Nesse contexto, então, o objetivo desse trabalho é investigar a distribuição espacial e padrões de uso de hábitat por quatro espécies de tartarugas: tartaruga verde, de pente cabeçuda e tartaruga oliva, na região costeira dos estados do Pará e do Maranhão, usando dados de telemetria satelital, no qual temos como objetivos específicos analisar sua movimentação horizontal, estimar a home range e avaliar a relação entre a movimentação das tartarugas e variáveis ambientais. Aqui nesse mapa temos plotados os pontos onde houve a passagem dessas tartarugas e as informações de que os dados de telemetria eles foram obtidos a partir da literatura, no qual tivemos três espécimes marcadas de tartaruga verde, três de tartaruga de pente, dois de tartaruga cabeçuda e dois indivíduos de tartarugas olivo. O monitoramento durou dos anos de 2005 a 2007. Para fazer a estimativa da área de vida, aplicamos o algoritmo de kernel e usamos a matriz da distância padrão para calcular o raio do buffer. Esse procedimento aconteceu no QGIS. As variáveis ambientais para fazer análise de uso de hábitat foram obtidas das plataformas OceanColor e MarsPec, profundidade e a temperatura da superfície do mar. O teste estatístico ele passou por esse seguinte protocolo, no qual testamos a normalidade em caso com o teste de Shapiro-Wilk, se os dados fossem normais, aplicávamos uma nova, e se houvesse significância, aplicávamos o teste a posteriori de Tuck. Se os dados eles fossem não normais, então usamos a estatística não paramétrica, aplicando então o teste de Kruskal-Wallis e, se os resultados também mostrassem alguma significância, usamos então um teste a posteriori de Bonferroni, para então comparar se essas variáveis ambientais citadas anteriormente vão estar variando de acordo com a espécie. Aplicamos também a correlação multidimensional, no qual criamos, a partir das posições de cada espécie de tartaruga, então tivemos uma planilha com latitude e longitude, e calculamos a matriz de dissimilaridade a partir da distância euclidiana, para criar a matriz do espaço e também a matriz ambiental, com essa mesma métrica, a distância euclidiana, com as variáveis velocidade da corrente, temperatura da superfície, profundidade, distância da costa e salinidade. Depois de criadas essas matrizes, elas foram então convertidas em vetores para que possamos fazer a correlação de Pearson ou de Spearman. Como se trata de um teste de hipótese multivariado, então aplicamos as aleatorizações dos dados, partindo de 9.999 permutações. Esse processo estatístico aconteceu no software RStudio. Aqui temos o resultado da home range, mostrando uma grande variação entre as espécies. Então, a tartaruga verde ela tem hábitos mais costeiros, enquanto que a tartaruga oliva e a tartaruga de pente elas já têm um hábito mais de se distanciar da costa, enquanto que a tartaruga cabeçuda tem hábitos mais oceânicos. Aqui vemos que, aplicando o teste de Kruskal-Wallis, comparando a temperatura da superfície do mar para cada uma das espécies, tivemos um resultado extremamente significativo, aceitando a hipótese H1,
de que existe diferença significativa entre as espécies e aplicando o teste a posteriori podemos ver quais espécies estão variando. Então, percebemos que a tartaruga cabeçuda ela variou de todas as outras espécies em relação à superfície do mar onde ela percorreu. Quando olhamos aqui a profundidade, ela também foi tratada com a logaritmização para diminuir o efeito do achatamento do gráfico. Notamos que as espécies mostraram uma variação muito grande entre elas. Então, o p-valor do teste de Cruz-Cooley mostra que existe, sim, diferenças significativas entre essas espécies, mostrados aqui pelo teste, então, de Bonferroni, com p-valores significativos de careta-careta, diferenciando totalmente das tartarugas oliva, tartaruga de pente e da tartaruga verde. Enquanto que observamos também que a tartaruga verde, ela mostrou uma diferença significativa nas profundidades que ela ocupava das espécies de pente e oliva, porque enquanto que a tartaruga cabeçuda ocupava ambientes muito mais profundos, a tartaruga verde ela estava ocupando ambientes muito mais rasos. E aqui temos o resultado da análise de Mantel, no qual notamos que todos apresentaram um valor de P significativo, ou seja, aquelas variáveis escolhidas citadas para vocês têm sim um ótimo poder explicativo. E quando olhamos o valor de R, careta mostra um valor de R quase perfeito, mostrando que as variáveis escolhidas conseguem explicar uma boa porcentagem da variação da movimentação dessa espécie. No entanto, quiloniamides apresentou uma correlação mais fraca, mostrando que podemos ter atuação de algum efeito estocástico ou de outras variáveis que possam também influenciar na movimentação dela. Então, aqui abaixo temos valores também de R forte positivos para as duas espécies, oliva e imbricata, destacando que essas variáveis também foram boas para explicar sua movimentação. A partir disso, podemos concluir que o espaço e as variáveis que escolhemos para eles indicam uma forte influência sobre a movimentação das tartarugas na região. Tartaruga cabeçuda ela tem hábitos mais associados a fundos ricos em alimento em ambientes recifais e oceânicos, por isso ela tinha uma grande diferença em relação às outras. E esse trabalho ele é de grande relevância porque ele mostra um potencial para contribuir com a conservação das espécies de tartarugas na região. Pois compreender como esses animais interagem com o ambiente ao seu redor, especialmente em cenários de mudanças climáticas e pressões humanas, irá permitir o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a proteção dessas espécies vulneráveis. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.